namorado foi curtir o carnaval em Salvador. Só que nessa viagem, ele me ligou desesperado, dizendo que ele estava no hospital porque ele tinha tomado uma coça. Só que quando ele voltou, os machucados dele eram uma coisa assim meio peculiar. Umas coisinhas meio estranhas. E aí, alguns dias depois, eu descobri o que de fato aconteceu. E eu acho que ele torceu muito para que isso não acontecesse, para que não vazasse o que vazou, e ele se esforçou, porque ele inventou toda uma história. O que aconteceu? Eu e o meu namorado, nós estávamos juntos há 6 anos, e nós queríamos fazer uma viagem. Ai, vamos fazer uma viagem, a gente nunca fez, não sei o quê. E aí a gente fez o quê? Vamos pegar o carnaval e vamos pra Salvador, porque nós dois éramos aquelas pessoas que gostam de bloco, gostam de carnaval, não sei o quê. Ele achou uma ótima ideia. E aí, gente, no início do ano anterior, a gente começou a pagar essa viagem. Se você analisar direitinho, eu meio que patrocinei metade da minha galha. Eu dei um dinheirinho aí pra metade dos acontecimentos. Olha que alegria. Não basta você ser corna, você tem que ser humilhada e pagar por isso. E aí, a gente planejou essa viagem e tal. Só que nesse mesmo ano, e foi caro, tá, gente? Uma viagem bem cara, diga-se de passagem. Só que nesse mesmo ano, eu acabei entrando numa empresa que eu queria muito trabalhar nessa empresa. Eu queria muito. Então eu tava me dedicando muito. Era tipo assim, a chance da minha carreira, sabe? E aí, calhou que no final do ano apareceu uma proposta de uma oportunidade pra eu poder fazer meio que uma viagem com o meu chefe, para uma visibilidade que eu queria muito, que eu tava 1 ano lutando pra essa visibilidade nessa empresa. Então, eu precisava muito fazer essa viagem. Me foi feita essa proposta, e aí calhava da viagem ser na viagem que eu faria pro carnaval com o meu namorado, porque eu estaria de férias. E aí, gente, eu fiquei entre a espada e a cruz. Sentei, conversei com ele, expliquei, ele sabia o tanto que eu queria essa oportunidade e tal. Só que era uma viagem e ele era meio ciumento, né? A gente tinha um relacionamento à base de confiança. Tinha, porque eu achei que éramos pessoas dignas, né? Mas ele no caso, era um Jurandir da vida. E aí, ele falou, olha, mas como assim? Você vai viajar com seu chefe e tal? Deu aquela curicutico de ciúme. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Ele, você tá cancelando a nossa viagem, que não sei o que a gente planejou. Ele fechou o show da Xuxa. Eu acho, hoje em dia, que esse show da Xuxa bem foi armado. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não vamos cancelar a nossa viagem, nem vamos adiar ou trocar data, porque não dava. Tipo assim, gente, o valor que eles iam comer pra reembolsar era muito alto. Aí eu falei assim, eu confio em você pra você ir viajar e você confia em mim pra eu poder viajar. Só que eu estava viajando a trabalho. E aí ele achou isso uma ideia excelente. Eu falei, chama um amigo seu. Eu já sabia que amigo que ele ia chamar, que ele tinha um amigo solteiro que era bem próximo dele. Eu chamo um amigo seu e aí você viaja com esse seu amigo e eu viajo pra poder ter essa oportunidade de trabalho. E ele super topou. Beleza, resolveu, não sei o que, isso final do ano, gente. Chegou, em janeiro, a nossa viagem seria de final de janeiro pra fevereiro. Chegou e tal, carnaval, não sei o que, ele foi. E eu fui pra viagem com o meu chefe. Eu gostava do amigo que ele ia levar, não era a minha pessoa preferida do mundo, mas eu basicamente estava viajando pro amigo dele viajar com ele, tava pagando pro amigo dele viajar com ele enquanto eu estava trabalhando pra na minha cabeça ficar justo pra todos. Beleza, gente, no meio da viagem, passou uns 2 dias que ele tinha chegado lá, ele me ligou desesperado, falando que ele tinha, que ele estava num hospital, e ele se esforçou, tá, porque ele mandou foto no hospital, não sei o que, falando que tinha acontecido uma briga generalizada, que ele acabou se metendo porque bateram no amigo dele, e não sei o que, e aí ele se meteu, e os dois tomaram uma coça, não sei o que, e aí me mandou foto, só que, tipo assim, gente, numa briga generalizada, o máximo que você espera é um pouquinho de sangue, né, uma coisa assim, um corte aqui, não sei o que, eu desesperada, imagina nessa viagem, desesperada, mandando mensagem perguntando se ele tava bem. Ele falou, não, eu tô bem, só tô te alertando, que não sei o que, porque eu tô todo machucado e tal, não sei o que. Aí eu falei, beleza. Passou o carnaval, ele disse que dava pra continuar curtindo, que ele tava se recuperando, que ele ia ficar mais pelo hotel, fazer umas coisas mais leves. Terminou o carnaval, só que ele não me mandava foto dele, tipo assim, ele me mandava foto só de rosto, não sei o que, sabe? Eu tava achando meio estranho. Terminou o carnaval e o dito cujo voltou. Quando ele voltou, gente, que a gente morava separado, né? Ele morava na casa dele, morava na minha, ele foi lá pra poder me ver na minha casa. Quando ele chegou lá, assim que ele voltou, ele chegou lá. Ele tava todo roxo, tava com uns arranhados fininho assim pelas partes do corpo, braço, perna, costa. Eu achei aquilo meio estranho. E aí ele falou, ai amor, eu tô todo machucado, que não sei o que, foi uma briga generalizada, ele veio muita pancada, e não sei o que. Eu fiquei olhando assim, tava muito roxo aqui no pescoço. Eu falei, esse roxo no seu pescoço, não me pegaram aqui pelo pescoço, não sei o que. Eu entendi, ele tava todo estrupiado, gente. Só que não era uns machucados de briga, sabe? Parecia um machucado de fureofação. Que ele teve uma fureofação muito selvagem
e tava todo estrupiado. Mas o meu docinho de coco faria isso comigo? O meu docinho de coco não faria isso comigo, né? Eu ia pensar isso do meu benzinho? Então, obviamente que não, até porque ele me mandou foto no hospital, que não sei o quê. E aí ele falou, mas vamos esquecer essa história, só quero esquecer porque eu passei momentos muito difíceis, não sei o quê, mas o resto da viagem foi bobo e tal. Eu falei, beleza, ele não tava machucado, danificado do jeito que eu achava, mas eu engoli a história e segui a vida. Só que um dia eu fui na farmácia, tipo assim, no dia seguinte eu fui na farmácia e encontrei o amigo dele que tinha viajado com ele. E pasme, o amigo dele estava assim, bem, sabe? Tava com uns roxinhos aqui, uns roxinhos ali, mas ele estava bem. Aí eu falei, gente, que machucado curioso esses dois tiveram nessa briga curiosa, menina, que briga engraçada. Aí tá bom, passou, gente. E ele estranho, toda hora que eu pegava o celular ele ficava nervoso, ele olhava pra minha cara, ele, quem mandou mensagem, que não sei o quê, e ele nunca foi fazer isso. E eu assim, sabe, ele dormia lá em casa, observando, um negócio meio estranho, ele falava, você não pode ver tudo que você acredita na internet, hein, que não sei o quê, começou com esses papinhos meio torto, meio estranho. Aí um belo dia, tinha se passado 4 dias que ele tinha voltado, uma amiga minha me mandou mensagem, tá sozinha? Ele do meu lado, eu falei assim, não, tô com o meu Jurandir, preciso te mostrar uma coisa, vai pro banheiro, finge que você vai cagar, leva o celular que você vai ficar horas lá. Eu, tá bom, beleza, era minha melhor amiga, levantei e fui pro banheiro. Daqui a pouco, gente, ela só me mandou um vídeo. Aí eu entendi o que tinha acontecido. O dito cujo tinha simplesmente participado de uma lá em Salvador, mas era, gente, umas 30 cabeças. Entendeu? Só que filmaram tudo, porque eles toparam que filmassem tudo e postaram em site de conteúdo adulto. Você acredita? Era uma coisa assim, bem assim, amadora. Eles estavam lá no cuticuro, fotografação, não sei o que, e o meu macho estava lá junto com o amigo dele. E o amigo dele e ele estavam se beijando, e estavam furanfando juntos, um furanfando o outro, furanfando outras pessoas. E aí, por isso que ele tava todo roxo, todo estrupiado, que ele foi enforcado, amor. Ele foi jogado pra lá e pra cá, entendeu? Ele tava cheio de machucado, ele tava cheio de roxo, mas não era roxo de briga, era roxo de furanfação. E o vídeo tava bem completo. Gente, eu fiquei chocada. Ele liberou tudo, amor. Ele liberou. Ele era tudo também. Ao mesmo tempo que ele liberava. Aquela loucura. O chifre rolou solto. O amigo dele e ele ficavam. Eu não sabia que eu era cornaflex. Eles ficavam. Não só ficavam naquela típica situação ali, mas em outros momentos da vida. A minha amiga me mandou eu sair igual o cão do banheiro, igual o cão, esfrega. Eu quebrei o meu telefone na cara dele, de tanto que eu pegava o telefone e esfregava na cara dele, de, tipo assim, você tá vendo isso daqui? Foi uma loucura. Aí eu entendi o que tinha acontecido, entendi o porquê ele tava tão nervoso, entendi o esforço dele de me mostrar os machucados críticos dele. Pois é, menina, eu descobri que eu era corna, fiz ele me devolver o dinheiro, falando, se você não me devolver toda a parte que eu gastei na viagem, eu vou mostrar isso aqui pra sua família. Fiz ele me devolver. Ele me devolveu. Depois que ele me devolveu, tintim por tintim, aí eu mandei o vídeo pra família dele. A família dele era da igreja. Foi um barraco, foi um escândalo. Todo mundo onde a gente morava ficou sabendo. Foi isso. Me vinguei em fé.